Esta é a sentença para quem desobedece às minhas ordens. Eu não tive tempo ainda de apresentar a vocês. Este é Riet. Após limpar sua espada, Simon a apontou para Riet. Este homem veio ao nosso navio para ensinar aos meus tripulantes a arte com a espada. É uma pena que estes homens tenham morrido sem saber disso. Talvez se soubessem, não o teriam provocado. Quero que todos os tripulantes aprendam o que ele tem para ensinar. O capitão embanhou sua espada e girou novamente seu corpo, voltando seu olhar para todos no navio, que o observavam atentamente. Ele apoiou seu pé sobre o pirata morto no chão. Vocês com certeza já perceberam que tem muita coisa para aprender com nosso professor aqui. Simon, desta vez, apontou para Riet com sua mão e empurrou com seu pé o pirata morto, afastando-o com um chute. Agora chega de moleza e limpem essa bagunça. E prestem atenção, não quero que mais ninguém neste navio perturbe Riet ou a sua companheira. Se eu souber de alguém que os tenha perturbado, mandarei direto para a prancha, seja lá quem for. Os tripulantes começaram a se movimentar para limpar o sangue espalhado pelo chão e jogaram os mortos ao mar. Riet e Lane se moveram para ajudar a organizar o navio, mas antes que começassem, o capitão chamou por eles. Riet e Lane, me acompanhem até a cabine. Preciso conversar com vocês dois. Obedeceram à ordem do capitão Simon e, enquanto caminhavam ao seu lado, eram seguidos por olhares dos tripulantes. Os piratas estavam admirados com a força demonstrada pelos dois na briga contra 5 piratas. Até mesmo Lane os surpreendeu. Eles não tinham ideia de que uma mulher linda como aquela possuía tamanha habilidade. Os dois entraram na cabine de Simon, que logo pediu para se sentarem e ofereceu espumante aos dois. Lane e Riet estranharam, mas aceitaram a bebida. Não era comum piratas andarem com espumantes. Essa era uma bebida habitual entre os nobres, e não entre os piratas, assim como Riet estranhou muitas outras coisas dentro da cabine daquele capitão. Havia bandeiras enroladas, aparentemente bandeiras de infantaria militar. Havia espadas penduradas com desenhos de brasões diferentes em seus cabos. Riet não reconheceu os brasões, mas aparentavam ser brasões de nobres. Os móveis dentro da cabine combinavam com toda a decoração, e era tudo bem organizado e limpo. Assim que estavam todos sentados e saboreando o delicioso espumante oferecido, Simon dirigiu-lhes a palavra. Peço desculpas pelo desconforto que os tripulantes causaram a vocês dois. Eu vi toda a briga e como tudo começou. Estou impressionado com o que vi. Quero que vocês se sintam à vontade em meu navio. Vocês são bem-vindos. E o general vai adorar saber que tenho comigo 2 ótimos guerreiros. Vocês certamente irão ser bem recompensados se tiverem esse desempenho na missão que iremos receber do general. Riet e Lane ouviram atentamente ao que o capitão dizia, mas Riet continuava com sua desconfiança contra Simon. Quero que me chamem se precisarem de algo. Irei separar um bom quarto para vocês se instalarem. Assim, ficarão mais à vontade e mais separados do restante da tripulação. Dessa maneira, Lane poderá ficar mais tempo fora da visão dos tripulantes. Você sabe como é, Riet. É difícil para uma tripulação com muitos homens se conter ao ver uma linda mulher desfilando na frente deles. Então acho uma boa ideia evitar um contato constante. Não estou proibindo você, Lane, de ficar livre pelo navio, mas peço que passe mais tempo fora da visão deles. Pelo menos até se acostumarem com sua presença. Todos terminaram de beber e Lane, com um gesto, concordou com Simon. Agora podem se retirar. Simon se levantou e, com muita gentileza, apontou para a porta da cabine. Riet e Lane levantaram e se retiraram. Riet retribuiu a cordialidade e a gentileza do capitão com palavras.
Com a sua licença, eu agradeço seu gesto e sua compreensão. Iniciarei hoje mesmo o treinamento com os tripulantes. Se precisar, estarei à sua disposição. Após todo o acontecido, os dias seguiram e Riet e Lane não foram mais incomodados por ninguém. Os tripulantes os tratavam com respeito e uma boa parte da tripulação tinha medo de Riet. Somente chegavam perto para treinar. Ele dedicou seu tempo a Lane. Naquela viagem, eles puderam ficar à vontade, e Riet teve mais tempo para treiná-la e para amá-la, deitando-se com ela e fazendo amor quase todas as noites. Passados 40 dias de viagem, a caravela já estava bem próxima a Dortegan. Apenas mais alguns dias e chegariam à cidade. Mas aquela noite não foi como outra qualquer. Estavam atravessando a fronteira entre a região central e a região norte. O vento soprava forte e com ele uma violenta tempestade se aproximava. Nuvens negras passavam pelo céu escuro. Muitos raios atravessavam de uma nuvem a outra, juntando-se em um único que despencava em direção ao mar. E este estava revolto. Ondulações foram se formando e, quanto mais a tempestade se aproximava, maiores ficavam as ondas. Os tripulantes estavam organizados no comando de Capitão Simon, que com experiência ordenava as amarrações das velas e objetos, tentando equilibrar bem o peso do navio para evitar um naufrágio. A tempestade seguiu por horas. Fortes ondas batiam na lateral da caravela, e os piratas se seguravam para não cair ao chão. A chuva estava forte e relâmpagos iluminavam o céu. Lane nunca havia passado por uma como aquela, e o medo tomava conta dela. Riet tinha muita experiência no assunto e tentava acalmá-la. Com muito sacrifício, o navio seguiu firme, e algumas horas depois, a tempestade começou a passar. Riet já havia passado por muitas, mas havia algo diferente nesta. Sentia uma energia e uma vibração diferentes. Era como se os deuses estivessem revoltados com alguma coisa que os desagradou. A tempestade que estava passando se estabilizou com uma chuva mais amena. A formação de ondulações estava mais baixa, mas ainda vinham ondas menores com uma grande extensão para cada uma que passava. Viam-se muitos raios caindo no mar. O capitão Simon ordenou que levantassem as velas novamente para continuar navegando. Assim que a caravela voltou a se mover, ouviam-se estalos. Muitos pedaços de madeira atingiam o casco da caravela pelo lado de fora. Eram destroços de algum navio. A tempestade havia feito suas vítimas. Um pouco mais à frente, apareceram corpos sem vida, mas eles não aparentavam apenas afogamento. Havia pedaços de madeira marcados com sangue e eles apresentavam cortes e feridas. Não foi somente a tempestade que afundou aquele navio. Os corpos estavam vestidos com uniformes. Eram soldados de alguma força militar. Após algum tempo, começavam a escutar tiros de canhão. O mar ainda não havia se acalmado. A chuva estava voltando a ficar forte e os raios caíam constantemente. O capitão Simon ordenou para que o olheiro do navio ficasse atento e tentasse descobrir de onde vinham os tiros de canhão. A chuva dificultava um pouco a visão a longa distância, mas logo o olheiro apontou a direção e o capitão ordenou que o navio seguisse naquela direção. Um pouco depois eles conseguiram visualizar. Havia 6 navios militares, dentre eles um galeão. Era um navio grande, com uma enorme bandeira estirada de cor vermelha, com um brasão no centro. E logo o capitão Simon o identificou. O galeão era do general John Colt. O capitão Simon, sem pestanejar, comandou o navio em direção ao inimigo do general. Assim que a caravela navegou mais adiante, 2 navios piratas entraram no campo de visão deles. Todos olhavam atentos para os 2 navios. Um deles era um navio que ninguém havia visto antes, exceto Riet. Era o Grand Storm, uma cidade ambulante que seguia sob o comando de Illard Burnett. Grand Storm estava trocando tiro de canhões contra aqueles 6 navios militares, mas quando Riet e Lane olharam para o outro navio que estava colado no Grand Storm,
se apavoraram. Era o navio de Bannock Durham. Estava aos pedaços. Não havia afundado, mas estava bem destruído. Eles viam os piratas entrando a bordo do Grande Storm. Durham, Brandon e os tripulantes estavam invadindo o navio de Hillard. O capitão Simon continuou avançando em direção ao Grande Storm. Ele correu para dentro da cabine e saiu de lá com uma grande corneta. Olhando para o galeão, tocou-a, produzindo um som alto e agudo. O galeão e os outros navios que estavam trocando tiros de canhão com o Grande Storm pararam de atacar. Um som alto saiu do galeão e foi seguido por outros sons produzidos nos outros 5 navios militares, formando um som alto e grave bem prolongado, e os 6 navios se deslocaram em direção ao Grande Storm. Hiatt e Lane começaram a entender e, como Hiatt já suspeitava, Simon não deveria ser pirata. Provavelmente era um contratado do general para acabar com Hillard, pois o Grande Storm era temido por muitos. O general John Cold estava provavelmente querendo fazer nome derrotando o tão temido Hillard. Hiatt perguntava-se se eles iriam conseguir um feito como esse, afundar o navio de Hillard e exterminar a sua tripulação. Ele pensou em sua vingança, mas estava mais preocupado com Durham e Brandon. Precisava ajudá-los. Por sorte, ele estava em uma caravela, que é um navio rápido, e logo chegariam a bordo do Grande Storm. Hiatt e Lane aguardavam angustiados para ajudar Durham e Brandon.